E se a vida te desse uma segunda chance, o que você faria? Ela morreu traída e voltou para se vingar. Você já imaginou como seria descobrir que sua vida inteira foi uma mentira? Que o homem que você amava estava dormindo com sua própria irmã? E se eu te dissesse que essa mulher teve uma segunda chance? Não para perdoar, mas para destruir tudo o que a destruiu primeiro? Som de chuva forte batendo na janela. Respiração ofegante. Passos correndo pelo corredor de um hospital psiquiátrico. Beatriz abriu os olhos, mas não era mais a mesma pessoa. Esta é a história de uma mulher que o destino tentou quebrar 2 vezes. Na primeira, ela se deixou levar pela dor. Na segunda, ela escolheu a vingança. E encontrou algo que nunca esperava no meio do caminho. Um amor que poderia salvá-la. Ou condená-la. Para sempre. 5 anos antes de tudo começar, Beatriz Santos era uma mulher comum. Professora de literatura em uma escola do interior, casada com Ricardo há 8 anos, sonhando com o filho que nunca veio e acreditando que sua vida, embora simples, era completa. Beatriz organiza papéis na mesa da cozinha. O som da televisão ao fundo. O cheiro de café recém-passado preenche a casa. Ricardo, amor, você não esqueceu que hoje temos jantar na casa da Cecília, né? Cecília, sua irmã mais nova. A irmã que sempre foi mais bonita, mais esperta, mais tudo. Mas Beatriz nunca sentiu ciúmes. Afinal, ela tinha Ricardo. Ela tinha o amor da sua vida. Ricardo entra na cozinha, beijando a testa de Beatriz distraidamente. Claro, meu bem. Aliás, preciso passar lá mais cedo para ajudar ela com umas coisas. Que coisas? Beatriz nunca perguntou. Confiança cega é assim mesmo. Você não vê os sinais porque não quer ver. Ou porque o coração não te deixa ver. A primeira suspeita chegou numa terça-feira chuvosa. Foi quando encontrou uma mecha de cabelo loiro no carro de Ricardo. Cabelo que não era seu. O dela era castanho escuro. Cabelo exatamente da cor do cabelo de Cecília. De quem é isso, Ricardo? Ah, deve ser de alguma colega que peguei carona. Você sabe como é. Ela acreditou. Porque quando se ama de verdade, a gente acredita até nas mentiras mais óbvias. A gente precisa acreditar. Beatriz guarda a mecha de cabelo numa gaveta, como se fosse apenas mais um objeto sem importância. Mas o coração de Beatriz começou a gritar uma verdade que sua mente se recusava a aceitar. As chegadas tarde de Ricardo, os telefonemas sussurrados, as desculpas sempre prontas. E, principalmente, a forma como ele a evitava na cama. A descoberta viria de uma forma que destroçaria sua alma para sempre. 6 meses depois, numa sexta-feira que deveria ser comum, Beatriz decidiu fazer uma surpresa para Ricardo. Chegou mais cedo do trabalho, comprou os ingredientes favoritos dele e foi direto para casa. Mas ele não estava lá. Deve estar na oficina. Pensou Beatriz. Ligou para a oficina. Ele não estava lá. Ligou para alguns amigos. Ninguém o tinha visto. Até que uma amiga com a voz hesitante disse: Beatriz, eu não sei se devo falar isso, mas eu vi o carro do Ricardo na rua da Cecília mais cedo. O mundo parou. O ar saiu dos pulmões de Beatriz, como se alguém tivesse socado seu peito. Ela sabia. De alguma forma, ela sempre soube. Mas saber e aceitar são coisas completamente diferentes. Beatriz pega as chaves com as mãos trêmulas. O som metálico ecoa na casa vazia como um prenúncio. A casa de Cecília ficava a apenas 10 minutos da sua. 10 minutos que pareceram uma eternidade. Durante o caminho, Beatriz ainda nutria uma esperança desesperada. Talvez fosse engano. Talvez ele estivesse realmente ajudando a irmã com alguma coisa. Mas o destino é cruel com quem ainda tem esperança. O carro de Ricardo estava estacionado na garagem. As cortinas da sala estavam fechadas.
Beatriz sente o cheiro das flores do jardim de Cecília, sempre tão bem cuidado, tão perfeito. Ela usou a chave reserva que Cecília havia dado anos atrás. Para emergências, ela havia dito. Nunca imaginou que usaria em uma emergência como essa. A porta se abre silenciosamente. Sons vindos do quarto. Risos, sussurros. O coração de Beatriz bate tão forte que ela tem medo de que eles escutem. Subiu as escadas como uma sonâmbula. Cada degrau era uma condenação. Cada respiração, uma morte pequena. E quando empurrou a porta do quarto, a verdade destroçou sua alma em 1000 pedaços. Ricardo e Cecília estavam juntos na cama, rindo e se entregando com uma paixão que Beatriz não via há anos. No pescoço da irmã, o colar que Ricardo havia dado para Beatriz no último aniversário de casamento. Como? Como vocês puderam? A voz de Beatriz saiu como um sussurro rouco. Ricardo se afastou de Cecília como se tivesse levado um choque. Cecília se cobriu com o lençol, mas não havia vergonha no rosto dela. Havia alívio. Beatriz, eu posso explicar. Explicar? Explicar como, Cecília? Como você explica estar na cama com o meu marido? Beatriz, calma. Vamos conversar. Há quanto tempo isso está acontecendo? Há quanto tempo vocês estão rindo da minha cara? O silêncio que se seguiu foi mais devastador que qualquer grito. Foi Cecília quem respondeu, com uma frieza que Beatriz nunca havia visto na irmã. 3 anos. 3 anos. Quase metade do casamento de Beatriz havia sido uma farsa. 3 anos. Vocês estão juntos há 3 anos? Beatriz, você não entende. Nós nos apaixonamos. Não foi planejado, simplesmente. Simplesmente aconteceu? Vocês me traíram na minha cara por 3 anos? Simplesmente aconteceu você me mentir toda noite quando chegava em casa? A raiva de Beatriz era como um vulcão que havia contido a lava por anos. Mas junto com a raiva veio algo pior. A humilhação. Todos sabiam. Os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Todos sabiam que ela era a esposa traída que vivia numa fantasia. Beatriz, nós não queríamos que você descobrisse assim. Como vocês queriam que eu descobrisse? Com um convite de casamento? Beatriz nota detalhes que antes passou despercebidos. Roupas de Ricardo no armário de Cecília. Fotos dos dois, em viagens que ela pensava que eram, a trabalho, presentes que Ricardo dizia ter comprado para ela, mas que estavam na casa da irmã. A verdade era muito pior do que ela imaginava. Não era apenas uma traição, era uma vida paralela. Uma vida onde ela era intrusa, não Cecília. Eu quero o divórcio. Beatriz, vamos conversar em casa. Com calma. Casa? Que casa, Ricardo? A casa onde você dormia comigo pensando nela? A casa onde você dizia me amar enquanto estava envolvido com a minha irmã? A dor da traição é como veneno. Mata devagar, mas mata. Beatriz saiu daquela casa como uma alma penada. Dirigiu sem rumo por horas, chorando até não ter mais lágrimas. Quando finalmente chegou em casa, Ricardo já estava lá, com malas prontas. Beatriz, eu vou ficar num hotel por uns dias, para você se acalmar. Para eu me acalmar? Você acha que isso é questão de eu me acalmar? Nós podemos tentar resolver isso. Ir a um psicólogo, conversar. Resolver o quê, Ricardo? Seus 3 anos de mentiras? Seu relacionamento com minha irmã? Mas as palavras seguintes de Ricardo foram as que realmente a mataram por dentro. Beatriz, eu não posso mais fingir. Eu amo a Cecília. Sempre amei. E ela está grávida. Grávida. A palavra ecoou na mente de Beatriz como uma condenação à morte. O filho que Beatriz nunca conseguiu dar para Ricardo, Cecília estava esperando. O futuro que ela sonhara, a irmã estava vivendo. A vida que ela pensava ter nunca foi realmente sua. Sai da minha casa e nunca mais volta. Ricardo pega as malas e caminha em direção à porta. Para por um momento como se fosse dizer algo, mas apenas balança a cabeça e vai embora. Beatriz ficou sozinha na casa que agora parecia um mausoléu. Cada objeto era uma lembrança, cada foto uma mentira. Cada cantinho guardava a marca de uma ilusão que havia durado 8 anos.
O silêncio da casa vazia ecoa mais forte que os gritos. O cheiro dele ainda no travesseiro. A marca dela no meu coração. 3 anos de mentiras. 8 anos de ilusão. E eu, aqui, descobrindo que nunca fui a dona da minha própria vida. Os meses que se seguiram foram um borrão de dor, advogados e humilhação pública. Numa cidade pequena, escândalos como esse se espalham como fogo. Beatriz se tornou a mulher que não soube segurar o marido. A professora cujo esposo fugiu com a irmã. A dor da traição é nada perto da dor da humilhação pública. Beatriz buscava refúgio em excessos, tentando anestesiar a dor que a consumia. O trabalho se tornou impossível. Como ensinar sobre amor eterno na literatura quando sua própria vida era a prova de que isso não existia? Beatriz, perdida em pensamentos na mesa da cozinha, rodeada por garrafas vazias e papéis do divórcio. O telefone toca insistentemente, mas ela não atende. As ligações eram sempre da Cecília. Querendo explicar, Ricardo dizia: mas que explicação poderia apagar 3 anos de traição? Que palavras poderiam curar uma alma despedaçada? A loucura chegou numa manhã de domingo. Beatriz acordou na sala, vestida com a roupa do dia anterior, com uma garrafa vazia ao seu lado. Não se lembrava de como havia chegado lá. Não se lembrava de quase nada dos últimos dias. O espelho do banheiro mostrou uma mulher que ela não reconhecia. Olhos vermelhos e vazios, cabelo desgrenhado, a pele pálida como papel. Quem é essa mulher? Foi quando viu as manchetes no celular. Professora ameaça ex-marido em audiência de divórcio. Mulher tem surto durante processo judicial. Ela não se lembrava de nada disso. A mente havia apagado para protegê-la, mas a realidade estava ali, escancarada na tela do telefone. Beatriz lê as notícias com horror. Fotos dela gritando no tribunal, sendo contida por seguranças. O rosto de Ricardo e Cecília, abraçados, saindo juntos do fórum. Quando você perde a dignidade, perde a si mesmo. A família de Beatriz, que havia ficado do lado dela inicialmente, começou a se afastar. Você precisa de ajuda profissional. Dizem, você precisa aceitar e seguir em frente. Sugeriam. Como se fosse simples. Como se 3 anos de traição pudessem ser esquecidos com terapia e positividade. Beatriz internada à força numa clínica psiquiátrica. O barulho das chaves, o cheiro de desinfetante, os gritos de outros pacientes. Ela, que sempre foi a professora respeitada, agora era apenas mais uma louca entre outras. Na clínica, Beatriz conheceu outros tipos de dor. Mariana, que havia perdido o filho num acidente e não conseguia aceitar. Pedro, que tinha alucinações desde que a esposa morreu. Cada história era um universo de sofrimento, mas nenhuma parecia tão cruel quanto a dela. A morte chegou numa noite fria de inverno. Beatriz simplesmente se entregou ao silêncio. Os médicos diziam que ela havia perdido a vontade de reagir, que o coração parecia cansado demais para continuar. Não eram apenas remédios ou tratamentos que falhavam, era a alma que havia decidido parar de lutar. Deitada na cama do hospital, Beatriz permanecia imóvel, os olhos fixos no teto branco, como quem já não encontra mais motivos para seguir. O ambiente era frio, impessoal. Não havia flores, não havia visitas. Apenas o som constante das máquinas preenchendo o vazio, como um relógio marcando os instantes finais de uma vida interrompida pela dor. Talvez agora, eu finalmente encontre paz. E foi o que aconteceu. O corpo frágil não resistiu e numa terça-feira chuvosa, a jornada de Beatriz chegou ao fim. O funeral foi simples, com poucas pessoas presentes. Ricardo e Cecília não apareceram, haviam acabado de receber a filha recém-nascida e disseram que não seria adequado comparecer. Mas a morte nem sempre é o ponto final. Beatriz acordou. Luz forte entrando pela janela. Cheiro familiar de café. Sons conhecidos da rua. Beatriz se senta na cama, confusa, tocando o próprio rosto. Eu não morri? Olhou ao redor. Era seu quarto.
o quarto da casa que dividia com Ricardo. Mas algo estava diferente. As cortinas eram outras, as que ela havia escolhido anos atrás, não as que tinha na época da separação. A foto da mesa de cabeceira mostrava ela e Ricardo muito mais jovens. Beatriz corre até o calendário. A data a deixa sem fôlego, 3 anos antes da descoberta da traição. O destino havia dado a ela uma segunda chance ou uma segunda condenação. Durante os primeiros dias, Beatriz pensou estar enlouquecendo de vez. Talvez fosse uma alucinação elaborada da mente antes da morte. Mas tudo era tão real, tão detalhado. Ricardo chegava em casa no horário de sempre, com as mesmas piadas, os mesmos hábitos. E Beatriz, agora, via todos os sinais que antes ignorara. Amor, você vai jantar fora de novo hoje? Tenho uma reunião com uns clientes novos. Mentira. Beatriz sabia que não havia reunião nenhuma. Sabia que ele ia encontrar Cecília. Que eles já estavam juntos há alguns meses nessa época. O conhecimento era simultaneamente uma bênção e uma maldição. Beatriz segue Ricardo discretamente. Ele realmente vai para a casa de Cecília. Ela os vê pela janela, se beijando, se tocando. Mas desta vez, a dor vem acompanhada de uma raiva fria e calculista. A vingança nasceu não do ódio, mas da justiça negada. Durante semanas, Beatriz planejou, coletou evidências, fotografou, gravou, anotou datas, horários, mentiras. Reuniu um dossiê completo da traição que ela não havia sido capaz de ver da primeira vez. Desta vez, vocês não vão me humilhar. Desta vez eu escolho quando e como tudo vai acabar. Mas o plano de Beatriz exigia algo que ela não tinha: frieza. Ela precisava de alguém que a ajudasse a executar sua vingança sem que as emoções a atrapalhassem. Foi quando conheceu Eduardo. Beatriz num escritório de advocacia, esperando na recepção. Um homem alto, de ternos escuros e expressão séria, passa por ela sem olhar. É Eduardo Montenegro, o advogado mais temido da cidade. Eduardo Montenegro tinha a reputação de ser implacável. Divórcios milionários, disputas de herança, casos de traição, ele ganhava todos, sem exceção. Também diziam que ele era frio como gelo, que não se importava com os sentimentos das pessoas, apenas com a vitória. Doutor Montenegro, eu gostaria de contratar seus serviços. Senhora Santos, não é? Eu li seu caso. Sinceramente, não vejo muito o que possamos fazer. O divórcio já está em andamento. E pelo que consta, você teve alguns episódios durante as audiências. Doutor, o senhor não entende. Eu não quero apenas o divórcio. Eu quero justiça. Eduardo olhou para Beatriz com mais atenção. Havia algo diferente nela. Uma determinação que não combinava com a descrição da mulher instável que constava no processo. Que tipo de justiça? O tipo que faz com que quem nos humilha pague o preço da humilhação. Foi nesse momento que os destinos de Beatriz e Eduardo se entrelaçaram para sempre. Eduardo era conhecido por sua frieza, mas havia uma razão para isso. 10 anos antes, ele havia perdido sua primeira esposa de uma forma brutal. Ela morreu num acidente de carro quando voltava de um encontro com o amante. Eduardo descobriu sobre a traição no velório, através de bilhetes que encontrou na bolsa dela. A traição é uma das formas mais cruéis de assassinato. Ela mata a alma, mas deixa o corpo vivo para sofrer. Pela primeira vez, Beatriz encontrou alguém que entendia completamente sua dor. Eduardo não a julgava, não dizia para ela superar ou seguir em frente. Ele simplesmente entendia. Como o senhor conseguiu? Como conseguiu continuar depois de descobrir? Não consegui. A pessoa que eu era morreu naquele dia. A pessoa que você está vendo agora é quem sobreviveu no lugar dele. Eduardo e Beatriz sentados no escritório, com pilhas de documentos entre eles. Uma garrafa de Gin Bombay Sapphire sobre a mesa. A chuva batendo na janela. Conforme trabalhavam juntos no plano de vingança, Eduardo começou a ver em Beatriz algo que não esperava. Uma força que nem ela mesma conhecia. E Beatriz viu em Eduardo uma vulnerabilidade escondida atrás da máscara de frieza. Posso fazer uma pergunta? Sim. Por que você quer fazer isso, Beatriz? Vingança não traz as pessoas de volta. Não apaga a dor. Não, Eduardo. Mas ela traz dignidade de volta.
E às vezes, dignidade é tudo o que nos resta. No meio dos planos de destruição, algo inesperado estava nascendo. A possibilidade do amor. Entre papéis e evidências, cresce uma semente improvável, duas almas despedaçadas. Se reconhecem no escuro, não é paixão, não é desejo, é compreensão profunda, a dor compartilhada, que se transforma em força. O plano era perfeito. Eduardo havia encontrado uma forma de expor não apenas a traição, mas também uma série de irregularidades financeiras que Ricardo havia cometido na oficina onde trabalhava. Cecília, que era contadora de várias empresas, também seria exposta por ter ajudado a encobrir algumas transações suspeitas. Mas a vingança exige um preço que nem sempre estamos dispostos a pagar. Beatriz e Eduardo numa cafeteria, finalizando os últimos detalhes. Os documentos estão prontos, as evidências reunidas, tudo perfeito. Mas Beatriz hesita. Eduardo, você acha que estamos fazendo a coisa certa? Estamos fazendo justiça. Eles destruíram sua vida, humilharam você publicamente. Por que você deveria protegê-los? Não é proteger eles. É proteger a mim mesma. Tenho medo de que, ao destruir Luz, eu me destrua junto. Eduardo parou de organizar os papéis e olhou diretamente para Beatriz. Nos últimos meses trabalhando juntos, algo havia mudado entre eles. Não era apenas parceria profissional, era conexão, compreensão e talvez algo mais. Beatriz, posso falar uma coisa? Quando minha esposa morreu, eu pensei em vingança também. Queria destruir o homem com quem ela estava. Queria que ele pagasse por ter roubado meus últimos momentos com ela. Por que não fez? Porque percebi que minha raiva não era realmente com ele. Era comigo mesmo. Por não ter visto os sinais. Por não ter lutado pelo nosso casamento. Por ter sido covarde demais para confrontá-la quando suspeitava. Beatriz fica em silêncio, mexendo distraidamente no café que esfriou. Pela janela, vê um casal jovem rindo, se beijando. Sente uma pontada de inveja, mas também esperança. Nos últimos meses, Beatriz havia se redescoberto. Trabalhando com Eduardo, ela havia voltado a usar sua inteligência, sua capacidade de análise. Havia se lembrado de que era mais do que apenas a esposa traída. Era uma mulher inteligente, forte, capaz. Eduardo, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você conseguiu amar de novo? Eduardo ficou vários segundos em silêncio. Era uma pergunta que ele havia feito para si mesmo muitas vezes, especialmente nas últimas semanas, conforme se aproximava de Beatriz. Achei que não. Durante 10 anos. Achei que minha capacidade de amar havia morrido junto com minha esposa. Mas... O amor chega nos momentos mais inesperados, mesmo no meio da escuridão. O ar entre eles mudou. Não era mais apenas sobre vingança, sobre justiça. Era sobre duas pessoas que haviam encontrado uma a outra no meio da dor e descoberto que ainda havia espaço para sentimentos novos. Eduardo, eu não sei se estou pronta para isso. Para o quê? Para me permitir sentir algo por alguém. Tenho medo de ser ingênua de novo. Tenho medo de confiar. Beatriz, confiança não é sobre ter certeza de que nunca vamos nos decepcionar. É sobre escolher acreditar que vale a pena correr o risco. Eduardo estende a mão sobre a mesa e toca suavemente na mão de Beatriz. Ela não se afasta, mas seus olhos se enchem de lágrimas. Beatriz sentia como se estivesse numa encruzilhada. De um lado, o caminho da vingança, da justiça pelas próprias mãos. Do outro, o caminho do perdão, da reconstrução, da possibilidade de um novo amor. E se eu escolher não executar o plano? E se eu simplesmente seguir em frente? Então eu vou estar aqui para te apoiar nessa escolha também. Mesmo perdendo todo o trabalho que fizemos? Beatriz, o trabalho que fizemos não foi em vão. Foi o que nos trouxe até aqui. Foi o que te fez redescobrir sua força. Foi o que me fez redescobrir minha capacidade de sentir. Às vezes, o que pensamos ser nosso objetivo é apenas o caminho para o nosso verdadeiro destino. Naquela noite, Beatriz voltou para casa. A mesma casa onde descobrira a traição na primeira vida, com uma perspectiva completamente diferente.
Ela olhou para as fotos de casamento, para os móveis escolhidos com tanto carinho, para os livros que lia para Ricardo nas noites frias. Eu amei de verdade. E isso não foi mentira. Mesmo que tenha sido correspondido com falsidade. Beatriz pega uma caixa e começa a guardar as lembranças do casamento. Não com raiva, mas com uma melancolia serena. São memórias do que foi real para ela, mesmo que não tenha sido real para Ricardo. Pela primeira vez desde que havia voltado, Beatriz não sentia raiva. Sentia uma tristeza profunda, mas também uma espécie de paz. A vingança não ia devolver os anos perdidos. Não ia apagar a humilhação. Mas construir algo novo, isso sim podia mudar tudo. Guardei as fotos numa caixa, não por raiva, por amor próprio. Foram reais para mim. Os sorrisos, os beijos, os planos. A mentira foi dele, a verdade foi minha, e agora posso escolher que verdade construir daqui para frente. A decisão de Beatriz de abandonar a vingança deveria ter trazido paz. Mas o destino tinha outros planos guardados para ela. Na manhã seguinte, bem cedo, ela acordou com batidas insistentes e repetidas na porta de casa, como se alguém tivesse atravessado a madrugada inteira criando coragem para aparecer. Beatriz abre a porta ainda de roupão, com o rosto cansado. Do lado de fora, Cecília, com o rosto inchado de tanto chorar e uma mala pequena nas mãos. Beatriz, eu preciso falar com você. Cecília, o que você está fazendo aqui? Algumas verdades chegam justamente quando já não temos mais espaço para recebê-las. Cecília entrou na casa sem ser convidada, como tantas vezes fizera no passado, mas desta vez Beatriz não sentiu a antiga submissão que sempre a paralisava. O que dominava agora era apenas uma curiosidade fria, quase impessoal. Fala logo, Cecília. O que você quer? Beatriz, eu descobri uma coisa. Sobre o Ricardo. Sobre nós. Beatriz quase riu. Sua irmã vinha confessar a traição que ela já conhecia há meses, mas algo na expressão de Cecília a fez hesitar. Não era remorso o que via no rosto da irmã. Era medo? Ricardo não me ama, Beatriz. Ele nunca me amou. Do que você está falando? Eu encontrei uns papéis na casa dele. Contratos, apólices de seguro. Beatriz, ele tinha um plano terrível contra você. Beatriz examinou os documentos com um horror crescente. Tudo fazia sentido agora. A traição não era apenas sobre paixão, era sobre dinheiro. Ricardo queria se desfazer dela para ficar com Cecília. E com seguro. Um plano contra mim? Cecília, que história é essa? Cecília abre a bolsa com mãos trêmulas e retira uma pasta de documentos. Eram contratos de seguro de vida, plantas da casa, anotações na letra de Ricardo. Olha isso, Beatriz. Seguro de vida de 2 milhões, contratado há 6 meses. E essas anotações, ele estava arquitetando uma forma de se livrar de você, de fazer parecer um acidente planejado. Beatriz examinou os documentos com um horror crescente. Tudo fazia sentido agora. A traição não era apenas sobre paixão, era sobre dinheiro. Ricardo queria se desfazer dela para ficar com Cecília. E com seguro. E você? Você sabia disso desde o começo? Não, eu juro que não. Eu achei que ele realmente me amava, que íamos ficar juntos depois do divórcio. Mas ontem à noite ele chegou alterado e começou a falar como seria fácil, como ninguém suspeitaria. Então a Cecília havia sido apenas mais uma peça no tabuleiro calculista de Ricardo. As lágrimas de Cecília eram reais. Ela também havia sido enganada, manipulada. Ricardo não a amava. Apenas a usava como parte de um álibi perfeito. Por que você está me contando isso, Cecília? Por que não foi direto para a polícia? Por quê? Porque eu assinei alguns documentos que ele me pediu. Eu ajudei a abrir contas no meu nome. Se isso vier à tona, eu vou ser acusada também. Beatriz sentiu uma mistura de raiva e piedade. Cecília, sempre tão esperta, tão segura de si, havia sido manipulada tão facilmente quanto ela mesma. Beatriz pega o telefone, mas hesita antes de discar. Quem ela chamaria? A polícia? Eduardo? Cecília, você tem certeza absoluta disso? Tenho. E tem mais. Ele disse que depois de se livrar de você ia me descartar também. Disse que eu já sabia demais. Ricardo não era apenas um traidor. Era alguém disposto a atravessar qualquer limite.
Beatriz ligou para Eduardo imediatamente. 20 minutos depois, ele estava na casa dela, examinando os documentos com uma expressão sombria. Isso é muito sério, Beatriz. Se for verdade, Ricardo não é apenas um adúltero. É alguém perigoso. Você acha que Cecília está mentindo? Não sei. Mas não podemos correr riscos. Vamos precisar ir à polícia. Não! Se vocês fizerem isso, eu vou ser acusada também. Eu ajudei ele sem saber, mas ajudei. Eduardo olhou para Cecília com a frieza profissional que Beatriz conhecia bem. Cecília, se você realmente quer proteger sua irmã, vai colaborar conosco. Você vai usar um gravador e vai fazer Ricardo confessar tudo. Às vezes, a redenção exige uma coragem que nem sabíamos possuir. O encontro foi marcado num local público, a praça central da cidade, em pleno dia, com policiais à paisana por toda parte. Beatriz chegou acompanhada de Eduardo, que insistiu em ficar por perto. Ricardo já estava lá, sentado num banco, com aparência serena demais para alguém que estava prestes a ser preso. Ao ver Beatriz, sorriu como se nada tivesse acontecido. Beatriz, minha querida, você está linda. Corta a encenação, Ricardo. Eu sei de tudo. Sabe de tudo o quê? Que eu me apaixonei por sua irmã? Que nosso casamento acabou? Isso não é crime, Beatriz. A tranquilidade de Ricardo era assustadora. Ele falava como se realmente acreditasse na própria inocência, como se os planos de assassinato fossem apenas mal entendidos. Eu ouvi a gravação, Ricardo. Você admitiu que queria me matar. Ah, isso, Beatriz, você conhece a Cecília. Sempre foi dramática. Eu estava bêbado, desabafando. Vocês levaram tudo muito a sério. Psicopatas são mestres em distorcer a realidade. Mas Beatriz não era mais a mulher ingênua de antes. Os meses com Eduardo a haviam ensinado a ler pessoas, a identificar manipulações. Ricardo, você contratou um seguro de vida de 2 milhões há 6 meses. Você fez anotações sobre acidentes. Você abriu contas no nome da Cecília. Isso não é desabafo de bêbado. Precaução, minha querida. Um homem responsável se prepara para o futuro da família. Eduardo se aproximou, não conseguindo mais ficar apenas observando. Ricardo, você está cercado. Temos gravações, documentos, evidências. O melhor que você pode fazer é confessar e tentar um acordo. Ah, o famoso Eduardo Montenegro. O advogado que odeia adúlteros porque a própria esposa o traiu. Conheço você, dizem que é o melhor advogado de todos. Ricardo sabia exatamente onde atacar para causar o máximo dano. Sabe, Eduardo, eu pesquisei sua vida. Sua esposa morreu voltando de um encontro com o amante, mas você nunca contou para ninguém que ela estava grávida, né? E que o filho não era seu. Eduardo empalideceu. Era uma ferida que ele nunca havia compartilhado nem mesmo com Beatriz. É engraçado como os homens traídos se atraem, não é? Você e Beatriz, dois coitados se consolando. Chega, Ricardo. Você não vai conseguir nos manipular. Manipular? Eu? Beatriz, eu só estou sendo honesto. Você acha mesmo que esse homem te ama? Ou você é apenas uma forma dele se vingar de todas as mulheres que traem? As palavras de Ricardo foram como veneno, plantando sementes de dúvida que Beatriz pensava ter superado. Eduardo. Beatriz, não escute ele. Você sabe que não é verdade. Será que sabe, Eduardo? Vocês se conheceram para planejar vingança contra mim e Cecília. Que romântico. A verdade mais dolorosa é que às vezes nossos medos fazem mais sentido que nossa esperança. Por um momento, Beatriz hesitou. E se Ricardo estivesse certo? E se Eduardo estava com ela apenas por pena ou por algum tipo de projeção da própria dor? Eduardo se vira para Beatriz, ignorando completamente Ricardo. Beatriz, olha para mim. Nos olhos de Eduardo, Beatriz não viu pena. Não viu manipulação. Viu amor verdadeiro, do tipo que ela havia esquecido que existia. É verdade que nos conhecemos por causa da vingança. É verdade que minha esposa morreu grávida de outro homem. Mas nada disso muda o que sinto por você agora. Como eu posso ter certeza? Porque se fosse só sobre vingança, eu teria te incentivado a destruir Ricardo e Cecília. Mas quando você disse que queria escolher o perdão, eu apoiei. Porque o que importa não é de onde veio o nosso encontro, é para onde ele nos levou. O amor verdadeiro,
Se prova não nas palavras, mas nas escolhas. Que cena tocante. Mas vocês esqueceram de uma coisa. Ricardo se levantou e, pela primeira vez, Beatriz viu a máscara cair completamente. Não havia mais o charme, a falsidade, só frieza pura. Eu não vou preso. E se eu não posso ter o dinheiro do seguro, pelo menos vou ter a satisfação de destruir vocês dois. Num movimento brusco, Ricardo avançou em direção a Beatriz, como um predador encurralando sua presa. O ar pareceu desaparecer da praça. Cada segundo se arrastava como se fosse o último. Mas antes que o impacto chegasse até ela, Eduardo se lançou à frente, erguendo o corpo como um escudo humano. O choque foi seco, forte e derrubou os dois no chão. Eduardo. Policiais à paisana reagiram imediatamente, contornando Ricardo e o imobilizando com firmeza. A cena foi rápida, mas intensa o bastante para deixar todos que estavam por perto em silêncio absoluto. Eduardo ainda estava no chão, respirando com dificuldade, mas consciente. Segurou a mão de Beatriz com força, como quem precisava confirmar que ela estava segura. Beatriz, você está bem? Eu estou bem. Você que está ferido, seu idiota. A ambulância chega rapidamente. Eduardo é levado para o hospital, com Beatriz segurando sua mão durante todo o trajeto. Às vezes, a pessoa disposta a morrer por você é a única prova de amor que você precisa. No hospital, enquanto Eduardo estava na cirurgia, Beatriz recebeu uma visita inesperada. Como ele está? Vai ficar bem. A faca não atingiu nenhum órgão vital. Beatriz, eu não sei como te pedir desculpas. Você já se desculpou, Cecília, salvando minha vida. As duas irmãs ficaram em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Já perdoei, Cecília. Não pelos seus motivos, mas pelos meus. Carregar raiva é como tomar veneno esperando que outra pessoa morra. O perdão é o presente que damos a nós mesmos, não aos outros. Quando Eduardo saiu da cirurgia, Beatriz estava ao lado da cama dele. Ele acordou com ela segurando sua mão e a primeira coisa que fez foi sorrir. Para onde eu iria? Para longe de mim. Depois de tudo que Ricardo disse. Eduardo, Ricardo disse muitas coisas, mas a única coisa que importa é o que eu vi quando ele apontou a faca para mim. Você não hesitou nem um segundo em se colocar no meu lugar. Eduardo apertou a mão de Beatriz com a pouca força que tinha. Beatriz, eu te amo. Não porque você foi traída e eu também. Não porque compartilhamos a dor. Eu te amo porque você é corajosa, inteligente, forte. Porque mesmo depois de tudo que passou, você ainda escolheu o amor ao invés do ódio. Eu também te amo, Eduardo. E não tenho mais medo disso. No silêncio do hospital nasceu uma certeza, que nem todas as tempestades vêm para destruir, algumas vêm para lavar a dor antiga e preparar o solo para flores novas. 6 meses depois, Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio e fraude. Cecília fez um acordo com a justiça, confessou sua participação não intencional nos esquemas financeiros e recebeu pena alternativa com prestação de serviços comunitários. Às vezes, a justiça vem não da vingança, mas da verdade. Beatriz e Eduardo, numa capela elegante no interior, cuidadosamente decorada com flores brancas e vitrais iluminados pelo sol da tarde. Não era uma cerimônia gigantesca, mas havia requinte em cada detalhe reflexo da posição de Eduardo, que sempre viveu cercado de conforto. Os convidados eram apenas familiares, próximos e amigos verdadeiros, sentados em bancos de madeira polida que exalavam o cheiro da história do lugar. Cecília estava lá, com lágrimas nos olhos, segurando as alianças. Beatriz havia escolhido um vestido branco. Não pelo simbolismo tradicional da pureza, mas pela paz que finalmente havia encontrado, pelo recomeço que agora se permitia viver. O luxo ao redor não a intimidava, pelo contrário. Parecia apenas reforçar que até mesmo os cenários mais sofisticados podem abrigar as histórias mais simples, a de duas pessoas que escolheram amar de novo. Eduardo, você aceita Beatriz como sua esposa? Promete amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Aceito.
E prometo ser para ela o que ela foi para mim. A prova de que a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de aceitá-la. Beatriz, você aceita Eduardo como seu marido? Promete amá-lo e respeitar-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Aceito, e prometo que desta vez vou amar com os olhos bem abertos, com o coração protegido pela sabedoria, mas não fechado pela amargura. Segundas chances não são sobre voltar ao que era, mas sobre construir algo novo com a força do que aprendemos. Eduardo coloca a aliança no dedo de Beatriz. Suas mãos tremem ligeiramente, não de nervosismo, mas de emoção. Beatriz, esta aliança não representa apenas nosso amor. Representa nossa escolha de confiar de novo, de acreditar de novo, de amar de novo. Eduardo, quando eu te conheci, eu estava morta por dentro. Você não me ressuscitou. Você me ajudou a ressuscitar a mim mesma. E agora, eu quero viver todas as vidas que me restam ao seu lado. Quando se beijaram, não foi apenas um beijo de casamento, foi o selo de uma promessa, que duas pessoas feridas podem se curar juntas, que o amor pode nascer até mesmo nos campos onde a dor foi plantada. Na saída da capela, Cecília se aproxima de Beatriz. Beatriz, obrigada. Pelo quê? Por me ensinar que perdoar não é esquecer, é escolher não deixar o passado controlar o futuro. Cecília havia mudado também. Nos últimos meses, trabalhando como voluntária num abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, ela havia encontrado um propósito que ia além da própria dor. Cecília, você é minha irmã. Sempre foi, sempre será. O que aconteceu entre nós foi um desvio, não o destino. Família não é sobre nunca errar. É sobre sempre ter uma chance de acertar. 2 anos depois, Beatriz e Eduardo numa varanda, ela com uma barriga redonda de grávida, ele lendo para ela enquanto o sol se põe. A criança que Beatriz carregava no ventre não era apenas um filho. Era a prova de que a vida continua, de que o amor cria, de que sempre há espaço para novos começos. Como vamos chamá-la? Ayla. Ayla Montenegro Santos? Ayla Santos Montenegro. Ela vai carregar os 2 nomes, as 2 histórias, mas vai escrever a própria. Eduardo fechou o livro e puxou Beatriz para mais perto. Você ainda pensa no que poderia ter acontecido se você tivesse escolhido a vingança? Às vezes. Mas aí eu olho para nossa vida, para nossa família, para a paz que encontrei e entendo que a melhor vingança é a felicidade. A melhor vingança não é destruir quem nos machucou. É construir uma vida tão plena que a dor se torna apenas uma página numa história muito maior. Ela morreu, traída, e voltou para se vingar, mas no meio do caminho encontrou algo maior, encontrou a si mesma, encontrou o amor verdadeiro e descobriu que viver bem é a única vingança que vale a pena. Alguns meses depois, Beatriz e Eduardo viviam uma nova rotina. A filha tão esperada havia chegado, trazendo com ela a certeza de que o recomeço era real. Beatriz surge em um quarto iluminado suavemente, ninando sua bebê recém-nascida. Seus olhos brilham de emoção enquanto canta baixinho até que a pequena adormece. Com ternura, ela deita no berço e ajeita a coberta. Para Beatriz, aquele gesto simples significava mais do que qualquer vingança poderia oferecer. Boa noite, meu amor. Era a vida lhe mostrando que sempre há espaço para florescer de novo. Ela segue até o escritório, onde Eduardo está diante do computador. Beatriz se aproxima, envolve-o num abraço por trás e beija sua cabeça. Coloquei a bebê para dormir. Obrigado, meu amor. E você? O que está fazendo ainda acordado? Ela se senta no colo dele, curiosa. Pesquisando resorts para a nossa viagem de casamento. Beatriz ri baixinho. Eu tinha até esquecido completamente disso. Pois eu não esqueci. E a bebê pode ficar com a minha mãe. Mas sua mãe não anda muito ocupada? Sim,
mas em breve não estará. E vai amar passar um tempo com a neta. Entre risos, promessas e beijos suaves, eles entendiam que a vida não precisava mais de tragédias para ser intensa. Bastava ser vivida um dia de cada vez. 5 anos se passaram desde aquela terça-feira chuvosa em que Beatriz acordou com uma segunda chance. Hoje, ela está na mesma escola onde dava aulas antes, mas numa posição diferente. Diretora. Beatriz numa reunião com professores, discutindo casos de alunas que estão passando por problemas familiares. Sua experiência a transformou em alguém que consegue identificar sinais de sofrimento que outros não veem. A dor que não te destrói te transforma numa pessoa capaz de curar outras dores. Uma das professoras traz o caso de uma aluna que vem apresentando quedas no rendimento e comportamento estranho em casa. Os pais estão se separando. A menina descobriu que o pai tem outra mulher. Vou conversar com ela. E vou indicar um psicólogo para a família toda. Trauma de traição afeta toda a família, não apenas os cônjuges. Depois da reunião, Beatriz caminha pelos corredores da escola, observando os estudantes. Em cada rosto jovem, ela vê potencial, esperança, futuro. Mas também vê vulnerabilidade, e sua missão agora é proteger essas crianças da dor desnecessária. Beatriz chega em casa e encontra Eduardo na cozinha, preparando o jantar. Ayla, agora com 3 anos, brinca no chão com blocos de montar. Mamãe, olha o castelo que eu fiz. Lindo, minha princesa. É um castelo forte? É, ninguém consegue derrubar. Eduardo sorri, entendendo a metáfora. Eles construíram um castelo forte também. Uma família baseada na verdade, no respeito, na comunicação aberta. Como foi o dia, meu amor? Intenso. Mas bom. Ajudei uma família que está passando pelo que nós passamos. Você continua salvando pessoas, né? Na verdade, querido, eu acho que salvar outras pessoas é o que me mantém salva também. Quando transformamos nossa dor em propósito, ela deixa de ser apenas nossa e se torna cura para outros. À noite, depois que Ayla dorme, Beatriz e Eduardo ficam na varanda, como sempre fazem. Ela está escrevendo num caderno. O que você está escrevendo? Uma carta para mim mesma. Para Beatriz que morreu naquela clínica psiquiátrica. O que você está dizendo para ela? Estou dizendo que ela não morreu em vão, que a dor dela se transformou na minha sabedoria, que a traição que ela sofreu me ensinou a reconhecer o amor verdadeiro, que a solidão dela me preparou para valorizar a família que tenho agora. Eduardo escuta em silêncio, sabendo que esse processo de cura é importante para Beatriz. Estou dizendo para ela que se ela não tivesse morrido de dor, eu não teria nascido da esperança. Às vezes, precisamos que nossa versão antiga morra para que nossa versão verdadeira possa nascer. Naquela noite, sozinha em casa, Beatriz ligou a televisão apenas para abafar o silêncio. O empresário Gregory Santana e a esposa Helena Moreira inauguraram hoje um novo projeto social da Lighthouse Solutions, voltado para oferecer bolsas de estudo a crianças em situação de vulnerabilidade. O casal foi destaque no evento pela união e pela superação de desafios pessoais ao longo da vida. Beatriz deixou o controle escorregar da mão. Não conhecia aquelas pessoas pessoalmente, mas a imagem de um casal que havia transformado dor em esperança a fez refletir. Talvez houvesse caminhos de recomeço que ela ainda não tinha coragem de enxergar. Eduardo, você acredita em destino? Acredito que existem encontros que mudam tudo. Acredito que a dor, às vezes, é o caminho para a cura. Acredito que você e eu éramos 2 pessoas perdidas que se encontraram no momento exato. Sabe qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Qual? Que vingança é quando você deixa que quem te machucou continue controlando sua vida. Liberdade é quando você escolhe escrever uma história nova, tão bonita que a anterior se torna apenas o prólogo. A verdadeira vitória não é destruir seus inimigos. É construir uma vida tão plena que eles se tornam irrelevantes. Beatriz se levanta e vai até o quarto de Ayla, que dorme tranquilamente. Eduardo a segue.
Eduardo, se eu pudesse voltar no tempo e evitar toda aquela dor, eu não faria. Por quê? Porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu não saberia valorizar isso. Eu não seria a mãe que sou, a esposa que sou, a mulher que sou. A dor me ensinou a reconhecer a felicidade quando ela chegasse. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. E a mais incrível. Bela como a lua cheia que ilumina uma noite de escuridão. Mesmo quando tudo parecia perdido, você foi luz. Beatriz deixa as lágrimas escorrerem, mas desta vez são de gratidão. Ela segura o rosto dele com ternura e o beija, selando no gesto a certeza de que o amor venceu. Ao final da jornada, olho para trás e vejo que cada lágrima derramada regou o jardim que tenho hoje, que cada traição sofrida me ensinou a reconhecer a lealdade, que cada noite de solidão me preparou para valorizar o amor. Não voltaria atrás, não mudaria nada, porque entendi que às vezes precisamos quebrar para descobrir como somos fortes quando nos reconstruímos. Mas enquanto Beatriz encontrou sua segunda chance, em outro canto, outra mulher ainda luta para acreditar que merece ser amada. Som de água correndo num riacho. Risadas de crianças ao fundo que de repente se apagam num silêncio pesado. Desde menina, Elisa conheceu apenas a fome, o abandono e a solidão. Cresceu lavando roupas no frio da madrugada, cozinhando para os outros sem nunca provar o próprio alimento. E quando acreditou que o casamento seria seu refúgio, descobriu que havia entrado num pesadelo ainda maior. Uma tragédia marcou sua alma para sempre, e a culpa se tornou sua companheira mais cruel. Som de um copo quebrando, grito abafado, porta batendo com violência. Mas a vida não se resume à dor. Porque mesmo depois de tudo, Elisa vai descobrir que ainda existe espaço para um amor capaz de curar feridas que pareciam eternas. Essa é a próxima história da nossa jornada, o recomeço de Elisa. Prepare-se para sentir cada lágrima, cada dor e cada chama de esperança que nasce no coração. Bora descobrir essa história no próximo vídeo.